Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Amanheci inspirado hoje, amanheci com vontade de falar, amanheci com vontade de passar um pouquinho de um pouquinho mais de conhecimento para vocês de um assunto a qual eu não sou totalmente assim, especialista nessa área, né? Só o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista seria o melhor profissional para estar falando sobre esse assunto, né? Mas eu vou falar um pouco o que eu entendo na minha parte de enfermeiro e atuante dentro da saúde mental, né? Atuante no empoderamento dos pacientes psiquiátricos na sociedade, atuante na questão da inclusão social desses pacientes portadores de distúrbios mentais, doenças mentais, transtornos mentais, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre crise de ansiedade, né? E entender um pouco como ela funciona na verdade, né? Ter ansiedade já é difícil ter ansiedade, mas passar por uma crise de ansiedade é ainda mais complicado, né? Todo ser humano, dentro de si, no seu sistema nervoso central, ele já desenvolve fisiologicamente ou patologicamente uma ansiedade incontrolável no seu organismo ou na sua mente por algo que ele está aguardando que aconteça ou por algo que vai acontecer, onde ela fica muito ansiosa pela resposta de algo que vai acontecer ou pela resposta de algo que tanto ela espera ou que ela almeja. Mas ter a crise de ansiedade é bem mais complicado do que ser uma pessoa ansiosa, porque a maioria dos brasileiros, vamos dizer assim, 90% dos brasileiros, eles têm esse problema de ansiedade, né, que pode ser desenvolvida de forma fisiológica ou ser desenvolvida de forma patológica. Mas desenvolver a crise de ansiedade é muito complicado, né? Ser uma pessoa ansiosa, como eu falei anteriormente, é controlável, né? Ficar ansioso por determinadas coisas, determinados momentos, determinados acontecimentos. Agora, essa ansiedade se torna uma coisa excessiva, né? E que está incomodando o seu interior fisicamente, o seu interior psicologicamente, e isso está causando algum conflito na sua vida social, na sua vida de trabalho, no ambiente ao qual você vive, tem que ser tratado, né? Porque tudo em excesso se torna patológico. Então, desenvolver uma crise, né, de ansiedade é muito mais complicado do que ser uma pessoa ansiosa, né? E ela é mais ela é mais comum do que imaginamos. A ansiedade ela é mais comum no ser humano do que as pessoas imaginam. Mas ainda existe, né? Mas ainda existe muita pouca informações sobre essa questão da ansiedade, né? Existe muita pouca informação sobre a questão da ansiedade na questão de ser patológica ou fisiológica. Eu falo sozinho, não falo sozinho, não tenho esquizofrenia para falar sozinho, né? Quem fala sozinho é quem tem delírio e alucinação, tá? Apelão, que eu não sei quem é. Bom dia para você, uma ótima quinta-feira, tá? Então, voltando aqui, a questão da crise da ansiedade ainda é muito pouco falada para as pessoas, ainda é muito pouco mal explicada para as pessoas, e as pessoas mal entendem um pouco como acontece. A ansiedade, na verdade, é uma sensação natural do nosso corpo, tanto fisiológica, tanto patológica, é uma sensação totalmente corriqueira, e às vezes até mesmo prazerosa para a pessoa,
com a sensação de que quando vamos conhecer alguém, conhecer uma pessoa ou fazer uma viagem, geralmente a pessoa fica ansiosa. Então é natural ter ansiedade, né? Ter esse processo de estar esperando algo, ou porque está aguardando uma viagem para fazer, ou está aguardando uma resposta de uma prova de concurso público que você fez, ou aguardando a resposta de uma entrevista para o trabalho. E isso é comum acontecer naturalmente no nosso sistema mental, né? Só que isso em excesso se torna muitas das vezes um transtorno, gera uma crise de ansiedade quando a pessoa não consegue se controlar. E muitas das vezes a ansiedade ela leva ao erro, né? Porque a gente pensa, age sem pensar, a gente não tem um controle do que falar, a gente não tem um controle do nosso comportamento, do nosso pensamento e das nossas atitudes, por ser uma pessoa muito ansiosa, na espera de uma resposta de determinadas coisas, determinadas situações. E isso cada vez mais vai se tornando muito ruim para o nosso convívio, tá? Para o nosso convívio. Então, a ansiedade ela é natural, só que se tornando em excesso, sem controle, sem domínio próprio da pessoa, isso se torna uma coisa totalmente patológica, que foge do controle do sistema nervoso central da pessoa, né? E muitas das ansiedades, elas podem gerar sintomas psicossomáticos, né? A ansiedade a qual nós temos no nosso sistema nervoso central, que abala o nosso sistema psicológico, pode influenciar no funcionamento do nosso organismo. E isso pode gerar alguns sintomas, né, psicossomáticos, que são sintomas do nosso organismo influenciados por alteração da nossa mente, porque nós estamos ansiosos, ok? O transtorno de ansiedade é uma síndrome mental séria, que muitas pessoas acham que não é sério, mas é uma síndrome mental séria e que deve ser tratada para que não se transforme em uma crise de pânico, né? Porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade, por ser um transtorno sério, e se não for tratado, e se não for controlado esse transtorno, essas crises de ansiedade exagerada pode gerar uma crise de pânico ou uma síndrome de pânico nessa pessoa, tá? A crise de ansiedade é um estado psíquico que a pessoa desenvolve, que acontece quando nós nos deparamos, ou seja, quando a pessoa se depara com um perigo iminente, e onde ela não consegue controlar esse perigo iminente, tá? Então, crise de ansiedade é um estado psíquico que acontece na mente quando a pessoa se depara com, vamos dizer assim, com um perigo iminente de que algo possa acontecer ou de que algo vai acontecer onde ela não tem o controle e o autodomínio sobre essa crise, tá? Aí se torna uma crise de ansiedade, que é um transtorno de ansiedade. Se não for tratada, essa pessoa vai desenvolver essa síndrome, né, do pânico. Mas ter ansiedade, né, que é uma sensação natural, corriqueira e às vezes até do sistema nervoso central, que é desenvolvida por alguns fatores emocionais, que é desenvolvida por alguns fatores a qual a pessoa tanto busca uma resposta, aguarda uma resposta, sente aquela angústia mental, aquele descontrole mental, porque ele está esperando o resultado de algo a qual ela tanto almejava. Isso é totalmente fisiológico, tá? Agora, quando as crises passam a ser persistente, né, e a pessoa ela se depara com perigos
e não consegue se controlar, essa ansiedade, ela está se tornando uma questão patológica, está gerando um transtorno mental que, se muitas das vezes não for controlada, esse transtorno passa a virar outro tipo de transtorno chamado síndrome do pânico, né? Onde a pessoa tem um medo eminente de determinado local, medo eminente de ir a determinado local achando que algo vai acontecer. Os sintomas da síndrome o sintoma do transtorno de ansiedade ou crise de ansiedade pode ser vários, né? Pode ser vários, tanto psicológico, tanto psicossomáticos. A pessoa com esse transtorno de ansiedade ou com a crise de ansiedade, tanto faz, ela tem uma respiração ofegante ou falta de ar, tá? Palpitações e dores no peito. Ela pode ter palpitação cardíaca, dores no peito. Ela pode ter uma taquilardia, que é aquela fala totalmente acelerada e descontrolada, porque ela não consegue controlar a mente. Então ela pensa rápido e fala rápido. Então a gente vê que essa pessoa com crise de ansiedade, ela fica com a taquilardia, tem sensação de tremores no corpo, vontade de roer as unhas constantemente no seu dia a dia, agitação das pernas e braço, tem tensão muscular, enjoo, vômito, enxaquecas, né, que começa com a cefaleia, com a dor de cabeça. A pessoa com crise de ansiedade, ela se irrita facilmente, então ela tem um estado de irritabilidade, a boca fica seca, tem uma hipersensibilidade de paladar, sente muita insônia, não consegue dormir à noite devido a essa irritabilidade, devido a essa agitação, o medo constante que ela sente que algo perigoso pode acontecer, tem a dificuldade de se concentrar, sensação de que pode perder o controle, ou seja, ela acha que não vai conseguir se controlar psicologicamente, e que algo ruim possa acontecer. Então, esses são a maioria, os principais sintomas de uma crise de ansiedade ou transtorno de ansiedade. Isso não quer dizer que todos vão acontecer concomitantes, juntos. Não. Pode vir alguns e outros. Mas a pessoa, quando desenvolve essa crise, ela apresenta esses determinados sintomas psicológicos e psicossomáticos, né? Psicológico é quando a pessoa ela tem alteração na mente, um descontrole mental. E às vezes esse descontrole mental pode gerar no nosso organismo uma disfunção orgânica, onde ele começa a desenvolver palpitação, dores no peito, dores musculares, dor de cabeça, enxaqueca, enjoo, até mesmo vômito, diarreia, dor no estômago. Isso pode acontecer, tá? A boca fica seca. Isso são sintomas psicossomáticos gerados pela crise da ansiedade, pelo transtorno da ansiedade. Como que acontece e como deve ser o tratamento e o acompanhamento desse paciente com transtorno de ansiedade? Primeiramente, é importante que o paciente que tem transtorno de ansiedade ou que tem uma ansiedade que não é controlada, né, que está incomodando ao seu redor e ao seu convívio, ele perceber que essa alteração que está acontecendo com ele, é necessário ele buscar ajuda. Então ele tem que ter uma autoaceitação de que algo está acontecendo com ele e que ele precisa buscar ajuda de um especialista, que é o psicoterapeuta, né, que é o especialista que trata de transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, ou um psicólogo para estar conversando e explicando para o paciente como ele vai controlar essa ansiedade, como ele vai passar a controlar isso diariamente no seu dia a dia, como que ele vai passar a se concentrar, né, de forma a qual ele não venha a desencadear essas crises de nervosismo e de irritabilidade, tá? Ou perder a concentração, ou ela achar que algo ruim possa acontecer.
Então, é necessário a pessoa que desenvolve essa crise de ansiedade procurar saber aceitar que tem essas crises de ansiedade, porque ter ansiedade é normal. Agora, quando se torna uma crise, um transtorno que é incontrolável e vai acontecendo diariamente, né, ela se torna patológica e ela precisa procurar uma ajuda. Então a pessoa tem que aceitar realmente que está tendo esse transtorno para não gerar uma complicação que é a síndrome do pânico e tentar buscar ajuda de um especialista, de um profissional, que é o psicólogo e o psicoterapeuta, que ali vai fazer psicoterapia. É importante, além dos acompanhamentos com o psicólogo, com o psicoterapeuta, é importante, muito importante, o apoio familiar nesse momento, né? Porque ninguém tem culpa de ser ansiosa, ninguém tem culpa de ter transtorno de ansiedade e desenvolver essa crise de ansiedade, né? Principalmente quando ela passa mal, devido aos sintomas psicossomáticos, e muitas das vezes tem que ir para o hospital para ser tratada. E lá nesse hospital, nessa emergência, muitas das vezes o médico, que é o clínico, não sabe que aquele enjoo, que aquele vômito, né, que aquele nervosismo, que aquela sudorese, que aqueles tremores que a pessoa está tendo, né, aquela tristeza, pode ser causada por uma crise de ansiedade, né? Ele vai dar um calmante, ou vai encaminhar para um psicólogo, se ele entender o que está acontecendo, se ele souber fazer uma anamnese totalmente perfeita, um exame físico totalmente perfeito, adquirir as informações não só da paciente, mas sim do familiar que levou a paciente para a emergência. É uma característica de pessoas mais jovens ter esse transtorno de ansiedade, tá? Lembrando que essa ansiedade, quando ela não é controlada no nosso dia a dia, leva-nos a fazer várias coisas, leva a gente a cometer vários erros, porque a gente é ansioso, nós somos ansiosos em tudo. Então é bom se controlar, pensar para poder falar, se controlar, pensar para poder agir em determinadas atitudes. E quando gera uma alteração patológica e isso está incomodando, procure uma ajuda, hein? Leve essa pessoa para um psicólogo ou psicoterapeuta, dá um apoio familiar, o apoio dos amigos super é importante nisso, tá? Não considere a pessoa ansiosa ou com crise de ansiedade como se fosse uma pessoa louca, porque não é uma pessoa louca, tá? Então, tira isso da sua cabeça, tira isso da sua mente, que a crise de ansiedade é um transtorno de loucura, tá? A crise de ansiedade não tem uma origem única, não existe uma origem que vai dizer assim, aconteceu por isso, isso e isso, é genético, é hereditário, é adquirido. Não, não existe. Pode aparecer a crise de ansiedade nas suas atividades diárias. Então, do nada, durante o trabalho, a pessoa pode ter essa crise de ansiedade. Ela pode desenvolver do nada uma crise de ansiedade. Eu posso desenvolver agora mesmo uma crise de ansiedade. Do nada, eu posso ter uma crise de ansiedade, ficar ansioso, ficar nervoso, ficar irritado por algo que não está acontecendo, que eu queria tanto, que a resposta de algo que eu fiz, eu queria que acontecesse, mas não está acontecendo, está demorando, e eu posso acabar desenvolvendo esse transtorno de ansiedade. Agora, existem vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? O transtorno do pânico é considerado uma crise de ansiedade, pode levar a crise de ansiedade. A fobia específica, ou seja, ter medo de algo específico, pode gerar uma crise de ansiedade. A fobia social, a pessoa tem uma sociopatia, né? Não consegue conviver com outras pessoas, não consegue sair para outro local, se tranca, ela pode sim desenvolver uma crise de ansiedade. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode gerar crise de ansiedade devido à compulsão, devido à obsessão. Transtorno de estresse pós-traumático, né? A pessoa passou por um estresse pós-trauma, futuramente ela pode desencadear essas crises de ansiedade, esse transtorno de ansiedade,
tá? E transtorno de ansiedade degenerativa, que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade degenerativa, transtorno de ansiedade generalizada, que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É um tipo de distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva, persistente e de difícil controle. Aí nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva, persistente e de difícil controle. Então, vários tipos de ansiedade, de crise de ansiedade, estão desenvolvidas nos transtornos do pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. Então, dê uma pesquisadinha sobre esses tipos de crise de ansiedade desenvolvida nesses transtornos para você entender um pouco o que eu estou falando, tá? Espero ter contribuído um pouquinho para vocês aqui nesse pouco tempo que eu dei da manhã para vocês. Muito obrigada pela participação. Camila, um beijo. As Camilas que estão aí, né? A Camila sempre tira print e me marca lá depois, tá? Um beijo a todos. E se mais tarde der, eu farei algo mais diferente para vocês. Mas espero ter contribuído aí um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe o dia de vocês. E nunca desiste dos seus sonhos. Beijos, tchau!